Esse é o Eminência e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto importante e eu sei que pode parecer piada esse clipe do Shimoneta aqui no fundo, mas a gente vai chegar aqui, vocês vão entender, né? Porque o assunto de hoje é uma pauta que tá em alta nos Estados Unidos e eu acho que em vários lugares do mundo, mas especialmente agora, porque recentemente eles estão tentando implementar uma censura pesadíssima em muitas coisas. E eu acho que isso é um assunto importante. Não tô vendo muita gente falar sobre isso ainda aqui no Brasil. E eu acho relevante pra gente entender o que tá acontecendo e tentar ver, né, qual que é a proposta disso aqui, qual que é o fundamento disso. Então vamos lá. Se você gosta desse vídeo, gostar desse vídeo, desse estilo de vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal, vire membro para apoiar o conteúdo. E também não se esquece de se compartilhar, dar like, todo aquele roteiro padrão de YouTube, vocês sabem como é. E, enfim, vamos começar. O que aconteceu? Recentemente teve um partido lá nos Estados Unidos, na verdade foram vários políticos que propuseram lá um projeto de lei tão absurdo, que isso aqui virou até motivo de piada em alguns lugares, tá? Foi mais especificamente no estado de Michigan. E eles propuseram uma lei, eles querem passar uma lei que é para proibir censurar, né? Diversos tipos de conteúdo e ferramentas de internet. Por exemplo, eu vou olhar aqui para vocês, ó, que é tão absurdo que é incrível. Proibir VPNs, eles querem proibir os VPNs nos Estados Unidos. Na verdade, no estado de Michigan, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Com multas de até $500 mil para quem usar ou vender VPN. Eles querem exigir vigilância de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de todo o tráfego da internet. Restringir esse tipo de conteúdo aqui que eu não posso falar no YouTube. IAs também com esse teor. ASMR, sim, ASMR, mangás. E com mangás a gente pode entender, consequentemente, eventualmente animes, né? E até mesmo representações de pessoas trans. E isso aqui é tão absurdo que chega até a ser anti várias coisas, né? Mas enfim. Além de tudo, adicionar os distribuidores desse tipo de conteúdo nos registros de criminosos e levar até 25 anos de prisão por violações. Ou seja, é tão absurdo que chega a ser até a ser cômico, né? É um negócio que tá beirando já a ficção, porque isso aqui eu já adianto pra vocês que não tem chance nenhuma disso passar. Até os americanos, eles estão bem tranquilos quanto a isso, porque isso aqui não passa, isso aqui viola direitos fundamentais, direitos humanos, não tem como isso aqui ser aprovado. Mas mesmo assim é importante falar disso, por quê? Porque mostra o absurdo do ideal de certas pessoas. Tá? E eu não tô falando aqui de política de partido X ou Y, eu tô falando de pessoas mesmo que têm essa mentalidade de querer controlar o que você consome. E a gente viu isso recentemente no caso da Steam. Se vocês não acompanharam, recentemente a Steam removeu diversos conteúdos da loja dela, simplesmente por imposição das processadoras de pagamento, Visa, Mastercard, porque, segundo o que dizem na internet, alguns grupos, né, organizações políticas pressionaram esses processadores de pagamento para retirar esses conteúdos que eles consideram ofensivos da loja da Steam. O que acontece? No meio desses conteúdos que eles consideram ofensivos, tinha sim conteúdo aqui com o teor adulto, que todo mundo sabe que existe na Steam, sempre existiu, e eles decidiram remover isso, e no meio teve muito conteúdo também que não tem um teor adulto, mas que tem conteúdo adulto eventualmente. Por exemplo, as visual novels, tem muita visual novel, e é sensacional, extremamente bem feita, bem escrita, e o foco não é o teor adulto, mas que tem eventualmente cenas adultas e que também acabou sofrendo com isso, teve que ser removida. E aí que tá o absurdo. Porque agora, como se não bastasse, aqui a Steam anunciou que não vai ser mais permitido adição de conteúdo not safe for work, né, que é conteúdo não seguro para o trabalho, conteúdo adulto, na sua plataforma. E eles ainda falam que a Valve não é o problema, diz o desenvolvedor, né? Aqui tem essas matérias, vocês podem acessar as matérias, até colocar um exemplo aqui, vocês podem acessar essas matérias e ler com calma, mas enfim, a alegação da Steam é que a culpa não é deles, a culpa é dos processadores de pagamento que estão pressionando eles.
Mas aí eu pergunto pra vocês, Visa e Mastercard, hoje em dia a gente tá em 2025, tá? Se vocês não sabem, hoje é dia 24 de nove de 2025. Será que essas são as únicas opções da Steam? Porque eu penso assim, a partir do momento que você se curva, você não consegue se levantar mais. Tudo bem, eu concordo que, no caso, Visa, Mastercard são gigantes, são, assim, as maiores processadoras do mundo, né? Todo mundo usa praticamente. Mas, assim, não existe uma alternativa. A Steam é tão pequena assim, a ponto de não conseguir falar que não vai aceitar essas condições e que vai procurar outras processadoras de pagamento. Eu não sei, isso soa bem estranho pra mim, tá? Eu sou veementemente contra a censura. E como eu disse no meu vídeo anterior sobre esse tópico, que eu tava falando sobre o filme da Reze lá, não foi focado nesse tópico, mas eu falei um pouco sobre. A censura não é um monopólio do Estado, tá? Tem muita gente que fala que quando não é o Estado que tá censurando, não é censura. Mas é sim, a censura, na sua etimologia, significa você restringir, proibir, limitar acesso de qualquer tipo de conteúdo, por qualquer tipo de meio. É uma palavra, por sua natureza, que restringe o acesso às obras e a qualquer coisa. Tanto que ela já existia muito antes do Estado ser Estado. Então não é só o Estado que faz censura. Isso aqui é uma forma de censura. Tá? Eu sei que é só uma peculiaridade, não é tão relevante, mas é só para esclarecer esse termo, porque sempre aparece a gente nos comentários falando que não é censura, que não foi o Estado e tal, mas não importa, tá? Esse que é o meu ponto. Enfim, isso está acontecendo com os jogos, já tem um tempo que isso está acontecendo com os jogos, e eu sou extremamente contra isso, porque assim, o ponto não é o que é certo ou não estar na plataforma, porque quem decide isso é a plataforma. Quem decide o que vai comprar ou não são os consumidores, não são os processadores de pagamento que devem ter esse poder. Porque daqui a pouco eles estão decidindo até o que você pode ou não comer, entendeu? Por isso que eu sou contra. E também como criador de conteúdo, como escritor, eu sou a favor da pessoa ser livre para expressar o que ela pensa. Se ela está expressando algo errado, algo que é considerado crime, existem os crimes justamente para isso, para punir esse tipo de conduta, para restringir essas pessoas que estão falando coisas erradas. Não são processadores de pagamento e não são leis de políticos americanos que vão resolver esse problema. Inclusive, você pode tentar proibir o VPN. Boa sorte, porque se você proibir um VPN, vão surgir outros 5. Entendeu? Essa é a natureza da internet. A internet ela é grandiosa por isso, né? Porque ela deu esse acesso irrestrito às pessoas de a liberdade de se comunicar e de fazer o que elas acham correto. E é claro, existem formas, é o que eu tô falando. Isso não significa que o mal vai imperar na internet, de forma alguma, porque mesmo a Steam, antes disso aqui, ela já permitia conteúdo adulto e nunca deu problema. Quando tinha inclusive, tem conteúdos adultos que já eram censurados na Steam, antes disso aqui. Muitas visual novels, eu acho que a maioria das visual novels, elas não tinham, elas são censuradas antes de ser colocadas na Steam, já eram. Entendeu? E esse que é o problema. E aí a gente começa a migrar agora para os animes e mangás, que é o ponto do vídeo. Essa é a preocupação agora do pessoal fã, a gente que consome e acompanha anime e mangá. Porque isso começou nos jogos e agora parece que eles estão querendo trazer isso para os animes. E isso é preocupante porque a indústria está falando, o diretor de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, diz que o politicamente correto tornou os jogos ocidentais terríveis. Ou seja, é um cara da indústria dos animes falando do que está acontecendo nos jogos. O pessoal já está percebendo isso acontecer. E é isso que eu falo. Se as pessoas não se posicionam, não começam a falar, isso começa a tomar outras proporções. O meu canal, como vocês sabem, ele é mais focado em narrativa. O que eu gosto mesmo é falar sobre obras, sobre narrativa, sobre histórias. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas eu acho que é um tema importante, por isso que eu estou trazendo aqui no canal. Então, eu espero que vocês entendam, né? E recentemente também teve essa movimentação, né, do pessoal percebendo o que está acontecendo e começar a se posicionar. E aqui até um site grande, né, o Anime TV, ele fez uma matéria falando que o fanservice é uma necessidade pro meio prosperar, né, gostando ou não. Assim, isso já é questionável, né, porque como eu sempre falo, uma narrativa, ela tem várias formas de ser executada. Não necessariamente você precisa de certos elementos, e eu acho que nada é indispensável. Mas aqui eles têm um ponto, porque eles falam em como o fanservice, ele contribui de várias formas positivas. É o que eu falei, se vocês quiserem, vocês podem acessar, ler com calma.
Mas em suma, eles estão falando isso, que a questão do fanservice, ela pode ser mal interpretada, e se ele, assim, realmente, muitas vezes, mal utilizado. Eu não vou negar isso. Tem muitas obras que focam só no fanservice, que era mais fácil fazer logo um rintão. Eu não sei porque nem eles se dão o trabalho de fazer uma obra que não é adulta, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que existem narrativas que se beneficiam disso. E você censurar... O problema é que eu tô dizendo é você uma pessoa querer decidir o que a outra pessoa deve ou não consumir. Esse que é o ponto mais importante, que eu acho que é o principal, que a gente precisa sempre lembrar, e que eu acho errado. Eu acho que ninguém tem o direito de decidir sobre a sua vida. Você decide o que você faz, o que você não faz. Se você estiver fazendo algo errado, algo criminoso, você vai ser punido por isso. Existem ferramentas e sistemas já para você controlar essas coisas erradas. O problema é que o pessoal fica tentando esticar a corda cada vez mais para ver até onde vai. Isso é uma postura que a gente tá vendo em vários lugares do mundo e é perigoso. Porque a gente vai cair lá onde a gente tava falando, Shimoneta. Pra quem não conhece, Shimoneta é esse anime aqui que se passa num mundo distópico onde piadas e qualquer conteúdo de teor sexual é proibido. Ou seja, é um mundo onde a censura impera. E aí tem toda essa... É uma comédia isso aqui, né? Mas é uma sátira que é uma... Querendo ou não, é uma crítica. E por incrível que pareça, a gente não tá tão longe disso aqui não, tá? Eu sei que parece meio bizarro, mas é bem por aí. Um exemplo recente, ó. Eu não ia falar sobre isso, mas como aconteceu o assunto, eu vou falar. Eles censuraram a roupa da Vamola em Dandadan. Foi recente que aconteceu isso, agora, poucas semanas atrás. E muita gente nem percebeu, porque a maioria das pessoas, pelo que eu vi, não acompanha o mangá de Dandadan. Então, muita gente não sabe que isso foi censurado. Mas pra quem não conhece, o design original da Vamola é esse aqui. Entende? Eles censuraram. Aí você pode falar, mas isso aqui não tem tanta importância. Eu concordo, assim, esse design específico, ele não é tão relevante para a narrativa. Isso aqui foi uma decisão artística do Yukinobu de colocar essa roupa mais... E que também não tem nada demais, tá? Pra mim isso aqui não tem nada demais. Isso aqui tá mostrando o quê? O ombro e parte das coxas. O que é isso? A gente tá voltando pra 1920, entendeu? Onde você não pode mostrar a pele. Eu entendo que isso aqui pode ser mal interpretado. E que talvez eles fizeram isso com aquele argumento, né? Sob o pretexto de ficar um pouco mais amigável, pra poder passar na TV, pra poder as crianças assistir. E beleza, tudo bem. Eu não vejo problema nisso, sinceramente. Essa censura pra mim não tem nada demais. Apesar de eu gostar... Isso aqui não precisa de uma justificativa, tá? Essa aqui é um traje espacial, que beleza, não tem o porquê ser assim, mas também não tem o porquê não ser. Entende? Na história, ela tem todo... Eu não vou dar spoiler, mas tem todo lá um contexto disso aqui ser assim, beleza? Não é de graça. E aí a gente volta aqui pro Dandadan, que beleza, fizeram isso com a Vamola, mas tem gente falando que, agora que, entre aspas, consertaram o design da Vamola, eles vão poder consertar o design da Rin. E aí eu vou ter que entrar em spoiler, porque, e pra quem não sabe, existe essa personagem aqui também em Dandadan, que ela já apareceu, mas ela vai aparecer provavelmente na próxima temporada ou na outra. E ela tem esse design também chamativo, que mostra muita pele. Mas isso aqui tem importância pra narrativa, isso aqui não é de graça, tá? Existe um contexto pra ela ser assim, pra esse design ser chamativo e expor. Tá vendo que ela tá envergonhada aqui? É justamente uma provocação. Existe essa amiguinha dela aqui, tá? Yokai. E ela faz isso aqui de propósito pra sacanear a Rin, pra fazer a Rin se soltar, por vários motivos que a obra contextualiza. Então esse é um tipo de censura que, na minha opinião, não deve acontecer. Não deveria acontecer. Eu não sei se eles vão fazer isso ou não. Se eles fizerem, na minha opinião, é um erro. Porque isso aqui, diferente da Vamola, tem uma razão de ser. O da Vamola tanto faz. É uma roupa, tipo, que não tem um contexto muito grande, né? É um contexto lá específico, mas não impacta tanto. Agora o da Rin impacta, entendeu? E não é um tipo de coisa que deveria ser censurada, porque, primeiro, isso aqui não tem nada demais, é um biquíni, sei lá, um maiô, ela tá super constrangida, é uma característica que aflora uma personalidade dela, né? Faz ela aflorar como personagem, destaca a individualidade dela, e é positivo pra obra. Não é um negócio desse aqui que vai fazer uma pessoa olhar e querer cometer um crime. Não tem nada demais isso aqui não tem nada a ver. E, enfim,
Eu sei que esse vídeo foi meio que um rant aí, mas fique tranquilo, eu não tô estressado nem nada. Só o jeito que eu me expresso às vezes é um pouco ríspido. Mas eu queria falar sobre isso, né? É um exemplo de censura recente que aconteceu. E que, beleza, não tem nada demais. Mas a gente tem que lembrar que as coisas começam assim. Daqui a pouco eles começam mudando uma roupinha, mudando não sei o quê. E daqui a pouco a gente chega nesse ponto aqui deles proibirem até criminalizar representações de pessoas trans. Que é isso, cara? Isso aqui é completamente absurdo, entendeu? E tipo, por isso a gente tem que tomar cuidado e sempre se impor. Porque é aquele negócio, se a gente tá pagando um serviço, a gente é, antes de qualquer coisa, um consumidor. Então, como consumidor, nós temos o direito de exigir aquilo que nós preferimos, aquilo que nós entendemos como correto. E, enfim, agora pra cair numa notícia meio positiva assim, né? Bem positiva. Coincidentemente ou não, o anime Shimoneta tá completando 10 anos e eles estão disponibilizando gratuitamente no YouTube por tempo limitado. A partir do dia 26 de setembro. Eu não sei se isso aqui vai estar em português, tá? Provavelmente não. Mas enfim, é uma forma aí de você assistir se você quiser. Se você não assistiu ainda. E esse anime ele é bem famoso, você provavelmente já deve conhecer, mas é uma boa é uma boa e cômica representação do que pode vir a ser a sociedade daqui a um tempo. É até bizarro falar. E um anime de comédia previu a sociedade, os rumos da sociedade, mas enfim. Eu não duvido de nada, cara, sinceramente. E era isso. É isso que eu tenho pra falar de hoje. Eu espero que vocês comentem aí os pontos de vocês, o que vocês acham, as opiniões, se vocês discordam, se vocês concordam, o que vocês acham que a postura que as pessoas deveriam adotar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E também assiste esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também.